Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Deixa eu colocar aqui em cima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos começar a nossa leitura, pedindo intercessão ao Espírito Santo, que nos dê discernimento e sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 18. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, e a sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas, como estes contradissessem e os injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes, desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvindo de Paulo, acreditaram e foram batizados. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: Não temas, fala e não te cales. Olha só que bela ordem que Deus tem pra gente, né? Não temas, Gabi. Fale e não te cales. Não fica com medo do que o povo vai dizer pra você. Não fica com medo, não. Eu estou contigo. Olha aqui, ó. Aí segue com uma promessa, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Deus falando com a gente, olha só, não temas. Fale, proclame sem medo, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Olha só que linda essa promessa, meu Deus do céu. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião proconsor da Acaia, levantando-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram... Tá tremendo isso daqui, peraí. Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: Se fosse, na realidade, uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas, se são questões de doutrina, de nomes de vossa lei, isto é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-o sair do tribunal. Então, todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Nossa, gente. Ai, gente, peraí, deixa eu ver aqui. 17. Aí teve uma nota aqui, ó. 18 e 17. Espancaram. Parece que se tratava de gregos misturados no auditório e que se aproveitaram desta ocasião para desabafar a sua animosidade contra os judeus. Tem aqui uma notinha embaixo. Caracas! Eita, nós. Cataram o homem, espancaram ele lá. 18. Aqui, né? Paulo permaneceu ali, em Corinto. Mas, Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda há algum tempo.
Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cêncris, porque terminaram o voto. O voto, vamos lá nas notas para ver qual é o voto. Peraí, aqui é um voto. Era costume judaico emitir um voto de não cortar os cabelos por um certo tempo, ignorando o objeto do voto do apóstolo. Tem gente que faz, né, esse voto mesmo de não cortar o cabelo, como uma promessa. Não sabia que vinha desse costume dos judeus. Mas agora a gente sabe, né, aquele voto de não cortar o cabelo. Gente, é lendo e aprendendo, né? Então, quando a gente vê as pessoas lendo promessas, voto de não cortar o cabelo, isso são tradições judaicas. Por um certo tempo. Olha aí, ó. Observações. Beleza. Cortou os cabelos lá, né? Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficassem com ele ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo que a gente faz é se Deus quiser, não é mesmo? E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor. Falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Que lindo! Palavra do Senhor, graças a Deus. Que lindo, né? Que lindo essa atividade de Apolo. Mesmo não sabendo muito, ele creu e falava sem medo, falava mesmo, com propriedade sobre Jesus. Muito lindo. Vamos pegar esse exemplo, então, de Apolo, né? Vamos falar, ensinar, né, as pessoas o caminho do Senhor. Muito lindo mesmo. E aqui tivemos aqui algumas curiosidades, né, do cabelo ali, enfim. Mas muito bom. Mas vamos ficar com a mensagem. Que mensagem você tira desse capítulo? Tira a mensagem de não temas aqui. Não, vamos fazer assim, não temas que Deus está conosco. Deus fala, estou contigo, ninguém vai te fazer mal. Olha só que mensagem linda, que promessa maravilhosa. Se a gente não tem temer, Deus está conosco, vamos fazer igual a Apolo e falar com propriedade, né? Falar com entusiasmo, ensinar o caminho do Senhor, sem temer, pois Deus fala. Fale e não te cales. Apolo fez isso com muito amor, pelo jeito, né? Então, vamos tirar isso como mensagem e como ação também, né? Fale e não te cales. Gabi, fale e não te cales. Não temas, porque eu estou contigo. Olha só que lindo, maravilhoso. Então, fechamos esse capítulo. Vou fazer aquela leitura de novo, anotar, enfim. E até o próximo.